Amém. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Lucas 14. Nós louvamos a Deus também pela vida da irmã. Ela falou comigo aqui há pouco, acho que 82 anos hoje, né? Acho que é hoje, é semana, é assim? 82, é isso? Glória a Deus, viu, meu irmão? Sua vida, viu? Deus abençoe. Olha só. Chegar a uma idade dessa é um privilégio. José chegou aos 80, né? José lá no Egito, passou 30 anos sofrendo, né? 15 anos sofrendo perseguição dos irmãos, 17, 13 anos preso. Governador do Egito aos 30, casou, construiu família e viveu até os 80, né? E a gente sabe como a idade, né? Tem a ver também com a bênção, né, do Senhor, com essa proteção, né, que vem do nosso Deus. Lucas 14, a partir do verso 15, queridos. Lucas 14, 15 diz: ao ouvir isso, um dos que estavam à mesa com Jesus disse-lhe: feliz será aquele que comer no banquete do reino de Deus. Jesus respondeu: certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou o seu servo para dizer aos convidados, aos que haviam convidado: venham, pois tudo já está pronto. Mas eles começaram, um por um, a apresentar desculpas. O primeiro disse: acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la. Por favor, desculpe-me. Outro disse: acabei de comprar 5 juntas de bois e estou indo experimentá-las. Por favor, desculpe-me. Ainda outro disse: acabo de me casar, por isso não posso ir. O servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se e ordenou ao seu servo: vá rapidamente para as ruas e becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Disse o servo: o que o Senhor ordenou foi feito, e ainda há lugar. Então o Senhor disse ao servo: vá pelos caminhos valados e obrigue-os, caminhos e valados, e obrigue-os a entrar, para que a minha casa fique cheia. Eu lhes digo: nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Deus, Tu és maravilhoso, Tu és perfeito em Tuas ações, Tu és justo, amoroso. E nós sabemos que a Tua palavra é perfeita e restaura o nosso vigor e nos dá um norte para a vida, de forma que Te agrade tudo que fizermos. Que nós todos aqui, Pai, que a Tua igreja seja edificada, fortalecida por meio da Tua palavra, Senhor. E que todos entendam e compreendam, Deus, a importância da obediência. No nome de Jesus oramos. Amém e amém, Senhor. Queria usar também em Lucas 14, né, no verso 11, Lucas 14, 11 diz: pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Ainda em Lucas 14, também o 15, bem-aventurado aquele que comer o pão do reino de Deus. Essa parábola, ela tem muito a ver com isso, com esses dois aspectos, sabe? De humildade. E o quanto Deus, ele tem todo um plano. Deus pensou em tudo. A parábola do grande banquete é uma das principais metáforas bíblicas do reino de Deus. Compreendê-la é algo para nós essencial.
Há uma profecia no livro do profeta Isaías, Isaías 25. Se não lhe custar muito, por favor, abra comigo também de novo. Isaías 25. Em Isaías 25, essa profecia que era guardada e observada pelos judeus, pela elite judaica. Só que eles tinham a compreensão, Isaías 25, queridos, a partir do verso 6. Isaías 25, 6. Diz: neste monte o Senhor dos Exércitos preparará um farto banquete para todos os povos. Um banquete de vinho envelhecido, com carnes suculentas e o melhor vinho. Neste monte ele destruirá o véu que envolve todos os povos e cortina que cobre todas as nações. Destruirá a morte para sempre. O soberano, o Senhor, enxugará as lágrimas de todo o rosto e retirará de toda a terra a zombaria do seu povo. Foi o Senhor quem o disse. Havia uma expectativa no meio do povo judeu, da elite judaica, dos religiosos sobretudo, de que esse banquete, e nesse banquete só participaria aqueles assim, sabe, os perfeitos, os nobres, a elite judaica. Inclusive, se alguém da elite tivesse com algum problema no dia, de uma perna quebrada, de um problema de saúde, de um problema de pele, ou qualquer outra situação, seria indigno de participar desse banquete. Ainda que fosse da elite, mas tinha que ser todos perfeitos para fazer parte desse banquete. Então, havia-se uma compreensão que só participaria esse grupo muito seleto. É interessante que Jesus, ele faz uma releitura desse banquete. Ele pensa diferente, como sempre, né? E ele choca os judeus quando ele traz a mensagem do reino de Deus de uma forma tão diferente, inesperada por eles. Porque os religiosos, eles tinham uma mente formatada. Eles viviam em padrões que eles mesmos haviam estabelecido. Os padrões que eles colocavam como sendo o ideal do povo, de um povo perfeito. Então, vamos abrir de novo a Bíblia mais uma vez, e agora você volta comigo para Lucas capítulo 13, por favor. Nós lemos 14. Em Lucas, Jesus, ele fala sobre esse banquete, ele traz essa releitura da compreensão. Lucas 13, a partir do verso 22. Diz: depois Jesus foi pelas cidades e povoados e ensinava, prosseguindo em direção a Jerusalém. Alguém lhe perguntou: Senhor, serão poucos os salvos? Ele lhes disse: esforcem-se para entrar pela porta estreita, porque eu lhes digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Quando o dono da casa se levantar e fechar a porta, vocês ficarão do lado de fora, batendo e pedindo: Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, responderá: não os conheço, nem sei de onde vocês são. Então vocês dirão: comemos e bebemos contigo, e ensinaste em nossas ruas. Mas ele responderá: não os conheço, nem sei de onde vocês são. Afastem-se de mim, todos vocês que praticam o mal. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando vocês virem Abraão, Isaque e Jacó, e todos os profetas no reino de Deus, mas vocês excluídos. Pessoas virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e ocuparão os seus lugares à mesa do reino de Deus. De fato, há últimos que serão primeiros, e primeiros que serão os últimos. Jesus faz uma releitura completa,
Por isso eles tentaram todo custo prender, matar, destruir. Tentaram silenciar em tudo. Porque o religioso, ele não tem compromisso com Deus, ele tem compromisso com os interesses dele mesmo. Por isso que nós, queridos, não há cristianismo sem uma intimidade com Deus. Não há uma fé genuína, verdadeira, sem palavra de Deus, sem oração, sem vida com Deus, sem quebrantamento, sem arrependimento, não há. O que nós vivemos nesses dias é o mesmo que os judeus viveram também naquele tempo. Os 2 caminhos que o Senhor fala, que põe diante de nós, está posto para todos. Esse que eu ponho diante de vós, o caminho de vida ou de morte, escolha. Hoje de manhã, um irmão perguntou, por que Deus colocou uma árvore lá no jardim do Éden? Podia não ter colocado aquela árvore, podia não ter colocado a possibilidade de não pecar. Mas Deus decidiu ser assim. Eu não sou obrigado a pecar. Peco porque eu decido pecar. Você não é obrigado a desobedecer a Deus. Você decide não obedecer. Nós fazemos escolhas. Porque Deus não quer soldadinho de chumbos automaticamente repetindo o que Ele disse. Deus quer que nós possamos nos render a Ele. Nos entregar a Ele. Oferta, diz, ninguém é obrigado a dar. Dá e entrega quem tem um coração para Deus. Nesse sentido, nós nos sentimos constrangidos, assim, em amor, a fazer. Quem é obrigado a servir na igreja? Ninguém. Mas aquele que foi alcançado pelo Senhor, que tem uma vida com o Senhor, uma intimidade com o Senhor, sabe a alegria que é servir ao Senhor. Ainda que isso custe compromisso, tempo, muita coisa, mas há uma alegria nisso. Os religiosos, os judeus, a elite judaica estava confrontando Jesus, por quê? Porque na mente deles, eles eram os donos da verdade. Eram os filhos de Abraão, os detentores da autoridade religiosa. Eles ocupavam os mais altos cargos. Eles negociavam com o templo, eles ganhavam dinheiro com a venda de animais para sacrifício. Eles eram empresários. Eles eram ricos. Então tudo que envolvia dinheiro, negócio, era com eles mesmos. E usavam o templo e a religião para ganhar dinheiro. Eles não tinham compromisso com Deus. Eles tinham compromisso com eles. E Jesus, ele traz essa releitura que diz assim, nos chamando a atenção para uma nova dinâmica no reino de Deus. Porque no reino de Deus as coisas se invertem. Não é como lá fora. Nós não podemos pensar que a igreja é como o mundo age lá fora. Não é, é diferente. O mundo trata melhor quem se veste bem. Mas no reino de Deus, não. O mundo trata melhor quem tem mais. No reino de Deus, não. A gente trata melhor ainda aquele que menos tem, o mais frágil, o mais cansado, o excluído. Esse é o reino de Deus. Jesus fez o quê? Como é que Jesus agiu? Jesus como Deus, como Senhor, soberano. Irmãos, ele se humilhou à forma humana para um Deus. É tanto que os gregos tinham dificuldade de entender Jesus. Jesus, Deus, como é que pode um Deus encarnado? Na mente filosófica grega, isso não concebia. Porque eles eram voltados para os mitos, para a mitologia, então eram só contos. Mas um Deus que se fez homem, como assim? É tanto que tem gente que se você for assim agir com mais humildade, ela vai fazer de você um gato sapato. Tem gente que você dá uma mão, ele puxa o pé, os 2 pés, e puxa você e derruba. Porque ele não entende o que é servir. A mentalidade judaica era uma mentalidade voltada para a religião, para a performance, para a aparência.
E os perigos que eu digo que nós corremos hoje, é porque hoje a nossa cultura continua com essa mesma mentalidade, sabe? A mesma mentalidade, né? Do show, do espetáculo, do belo, do bonito. Eu sou da igreja tal, eu sou do pastor tal, né? O cantor tal, o pregador tal, o fulano de tal. Ou seja, a mentalidade humana continua fabricando ídolos, entende isso? A mente humana continua adorando, sabe? Continua cultivando, alimentando esse pensamento idólatra, de a uns serem exaltados, aplaudidos, e outros serem rejeitados e excluídos. Mas essa é a natureza humana. E como Deus reprovou tudo ali, toda a estrutura judaica, Ele reprovou. E olha que quando nós estudamos, né, Suzy, assim, a gente sabe, os costumes judaicos, é bonito, a estrutura é bonita. O zelo deles pela palavra, ele não escrevia o nome de Deus assim não. Está pensando o quê? Aliás, eles nem pronunciavam o nome de Deus, tamanha era a reverência. Tamanha era a reverência. Hoje a gente fala Deus assim, né, sei lá, Deus me livre, Deus me acuda, Deus não sei o quê, não sei o quê. Fala como fosse, né, um vício de linguagem, não é nem com fé, sabe? Sai no automático. Eles tinham um zelo, era uma coisa incrível. O dízimo que eles eram, o quê? O dízimo, eles exaltavam. Jesus os repreende, não dizendo que não era para dar o dízimo. Vocês deviam fazer isso sem omitir a misericórdia, o amor, a compaixão. Por quê? Porque eles não usavam de misericórdia. Porque eles não eram amorosos. Porque eles eram dizimistas. Se eu estou pagando, para que eu tenho que ter paciência e misericórdia? Estou pagando. Entende? A arrogância, a prepotência, a soberba, como era? Era assim, era nesse nível. Gente que faz, que tem, que pode, então para que eu vou estar me humilhando? Só que no reino é diferente. Não é o que eu faço, é o que Jesus fez na cruz, amém, queridos? Não é o que nós fazemos, é o que Ele fez. E por causa do que Ele fez, nós estamos aqui em unidade, concordância e em humildade. Amém, queridos? Não importa se eu estou aqui tocando, cantando na bateria ali, se eu estou na cozinha preparando o lanche, na recepção, se está pregando, se está com criança ali, se está na mídia, tudo, somos um. E não tem mais importante, nem menos importante, não. Somos um em Cristo. Ele quer assim. Os judeus, eles tinham uma coisa interessante, né, que era essa mania de encontrar desculpas para tudo. Você sabe que existe um manual judaico, né, para a interpretação da lei. Eles não queriam fazer aquilo, então o que é que eles faziam? Eles inventavam uma desculpa. Eles inventavam uma desculpa. Por exemplo, eles eram obrigados a cuidar dos pais quando ficassem idosos, na velhice. E eles criaram, né, um código, onde eles, para não ter mais a obrigação de cuidar dos pais, eles ofertavam tudo que tinha ao templo. Então, na velhice, o pai precisando do filho para cuidar, aí o filho dizia o quê? Eu queria muito cuidar do senhor, papai, mas agora o que eu tenho não é meu, é do templo. Olha só. As maquinações, né? A que ponto chegavam? As desculpas que eram dadas para fugir daquilo que era direção de Deus. Existe toda a Bíblia, claro, né, você sabe, ela foi escrita no hebraico, no aramaico, né, parte no aramaico, e o Novo Testamento em grego. E as traduções, elas vão, né, tanto que tem vários tipos de Bíblia, né, com várias traduções. Algumas palavras no grego, queridos, elas são assim fundamentais para a gente entender, para a gente saber mesmo. E a gente não ter a Bíblia de uma forma assim muito suavizada, né? Muito adocicada, mas uma Bíblia, uma palavra que de fato, ela vinha para nós com o peso do seu significado. E nesse contexto que nós estamos falando, há pelo menos 3 palavras que elas são chaves. Uma delas é anacaso. Anacaso, ela tem um significado de obrigar, exigir, forçar, constranger, por todos os meios, né? É como forçar, ameaçar, persuadir,
suplicar, mas de fazer com que aconteça. Anacaso. Outra palavra que também tem a ver nesse contexto é biazo. Biazo tem o sentido de forçar, tem o sentido de usar a força, fazer alguma coisa, ter atitude. Biazo traz a ideia para a gente de alguém que se importa, não é de alguém que cruza os braços e só observa, mas é de uma atitude que leva a uma ação para que aquilo aconteça, entende? Por exemplo, às vezes está faltando cadeira aqui, eu vejo os irmãos passando ali com cadeira, né? Uma atitude. Vamos fazer, vai acontecer, vem fulano, me ajuda, faz isso aqui e tal. Então é uma atitude. Mateus 11, você acho que pode projetar aqui, talvez seja mais rápido. Mateus 11, 12, traz esse significado para a gente, né? Desse usar a força, desse fazer com que aconteça. Está bem em falta hoje na nossa cultura, né? Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de força se apoderam dele. O reino de Deus, ele exige uma ação, uma atitude. Quer viver reino de Deus? Então se esforce. Por exemplo, de manhã, CTM. Irmão, todo mundo foi convidado para o CTM. Todo mundo. Mas para muitos é demais, pastor. Domingo de manhã, olhe, não consegue fazer esse esforço. Aí a gente colocou 10 horas, que é um horário, né? 10 horas, gente, convenhamos, né? Tá, é doce de coco, né? Não é ou não é? Mas ainda assim é difícil. Entende? Então assim, é esse esforço que nós precisamos fazer para tomar posse do reino de Deus, para receber a palavra, para sermos edificados, encorajados, transformados. É disso que Jesus está falando, é dessa entrega. Não é o esforço armado, a luta armada, não é brigar com ninguém não, é brigar com você mesmo. É um esforço que nós fazemos para nós nos colocarmos diante do Senhor. Porque se tem uma coisa, queridos, que nós fazemos muito, sabe o que é? A gente está conversando sobre coisa de Deus, a gente fala assim, porque eu acho. Irmão, esse eu acho, olha o que tem de gente se perdendo nesse eu acho. A gente faz muito isso. Não, porque eu acho que Deus não quer sacrifício. Eu já ouvi isso. Deus não quer sacrifício de ninguém. E o que é que eu faço com a palavra de Jesus? Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e se... Desde quando negar-se a si mesmo é fácil? Me diga. Desde quando? Irmão, o sacrifício que a gente não precisa e nem deve fazer é para a salvação, porque é graça de Jesus. Amém? Ele fez tudo. Ele pagou o preço para a salvação. Mas o discipulado, o reino de Deus, é tomado por esforço. Tem essa que não tem que se esforçar. Eu vou ler a Bíblia, pastor, dar um sono, se esforce, abra, lava o rosto, tome banho e leia de novo. Eu vou orar, pastor, em 10 minutos não sei mais o que dizer. Como é que você vai conversar com o seu Deus? 10 minutos não tem assunto. Porque se eu for conversar com qualquer um aqui, eu converso 1 hora, 2, 3 horas. E não falta assunto. E não falta, a gente inventa. Pensa em outra coisa, muda de assunto, mas vai ter assunto. Como é que não tem assunto? Irmão, orar, a gente reúne aqui para orar 1 hora, passou. 1 hora. Por quê? Porque a gente não só diz assim, Deus, obrigado por minha vida. Está feito os fariseus. Tem tanto motivo de oração, irmão. Na sua célula mesmo, tenho certeza. Se você for orar pela sua célula, só pela célula, pelos irmãos da célula, não falta assunto. É um que está doente, é um que está assim, é um que está com perigo, é um que está desempregado, é um que está não sei o que no casamento, é um que está com problema financeiro, é outro que está crescendo agora, dando os primeiros passos na fé. Como é que não tem assunto? Como é que não tem assunto? Como é que eu vou dormir orando? Como? O que está faltando aí, que diz assim, é compreender que a vida cristã, ela não é uma vida fácil, nunca foi. Nunca foi. Hoje é moda, né, às vezes ser cristão, hoje, né? Hoje a gente está aí, ó. Alguém, pastor, lembra que ficou o tapume ali na frente, né? Estava ali, ninguém sabia o que era, não era igreja, ninguém sabia, é um prédio fechado, escondido ali.
Quando tirar aquilo ali, pastor, olha, vai chegar muita gente. Amém, e vai mesmo. E que chegue mais, ainda tem uma plataforma para botar aqui, ó, mezanino aqui, tá aqui as fundações todas prontas, daqui a pouco a gente vai ter galeria aqui, ali, vamos ter mais 300 lugares aqui, amém? Em nome de Jesus, vamos juntos avançar, essa é a vontade de Deus. Agora, queridos, o que Deus está buscando, e o que Deus nos mandou fazer, não foi construir um prédio para encher de gente, Ele nos mandou fazer discípulos. Ele nos mandou fazer discípulo. Fazer discípulo dá trabalho. Fazer discípulo dá trabalho. Por isso que o reino de Deus é tomado por esforço. O reino de Deus não é tomado porque tem uma igreja cheia. O reino de Deus é tomado porque pessoas estão cheias de Deus. Pessoas estão cheias de Deus. Comprometidas com Deus. Lavadas pelo sangue do Cordeiro. Transformadas pelo poder de Jesus. E a gente vê aquele que lá fora é doutor, é não sei o quê, é dono, empresário. Mas no reino de Deus ele é um servo, ele é um filho. E assim como Jesus fez, que se humilhou à forma humana, nós também tomamos, sabe, o mesmo caminho. É para lavar os pés, pastor, eu estou aqui para lavar os pés. É para servir aonde? Eu estou aqui para servir. Essa é a atitude do reino de Deus. Por isso, essa palavra tomada por esforço, ela tem tudo a ver conosco, ela tem tudo a ver com o povo de Deus. Uma outra palavra, queridos, anaideia. Anaideia, ela traz um significado de não ter vergonha. Não ter vergonha. É aquela pessoa que é por Jesus, é por Deus, sabe? É uma necessidade, ela vai. Aí aqui a Bíblia conta aqui em Lucas 11:8. Lucas 11:8 diz assim, ó, e eu lhes digo, embora ele não se levante para dar-lhe o pão, por ser amigo, por causa da importunação, se levantará e lhe dará tudo o que precisar. Sabe aquela ideia do homem que vai na casa do outro de meia-noite, bater na porta para dizer, eu quero 3 pães, eu quero pão. Quem é que vai na casa de uma pessoa pedir pão? Me diga. Só alguém muito ousado. Rapaz, não acredito não, você tá me acordando à meia-noite para pedir 3 pães. O que você faria com uma pessoa dessa? Se a pessoa mandar, olha, às vezes a gente não quer mandar nem mensagem do WhatsApp, porque é por causa do clim, a mensagem, tim, não, é melhor não mandar, 10 horas, né? Não vou mandar mais mensagem, não é assim? Por quê? Porque a gente respeita demais, a gente suave demais. A gente não quer incomodar ninguém. Fulano não quer ir para a cela, eu não vou chamar. Eu já chamei, vou chamar mais não, porque senão eu vou incomodar. Não é assim? Eu já chamei para o retiro dos homens, pastor, mas sabe o que ele disse? Eu vou pensar. Então tá, deixa ele pensar, né? Quem sabe ele vá. É isso aqui que fala na ideia. Não, irmão, não deixa ele pensar não. Vai lá de novo, bate de novo, chama de novo. Mais uma vez. Mas eu já chamei, chama de novo, chame de novo, chame de novo, chame de novo, até conseguir. Você percebe como as coisas no mundo são ousadas? Você percebe como o sistema anti-Deus são bem ousados? Ousados, corajosos, afrontosos. Aí a igreja do Senhor, sabe, é assim, tímida, quieta, calado. Eu sou crente, ó, mas ninguém precisa saber. Porque religião é coisa de igreja. Bíblia é lá dentro da igreja. Quem disse? Aí é exatamente esse tomar por esforço, sabe, queridos, que nós vamos entender o que é isso. Nós vamos compreender a pressa, a urgência, a necessidade desse esforço. Tem oração online 6:30 da manhã, mas eu sei que é cedo demais para muitos. Mas nós temos a noite também. Ah, mas aí à noite, pastor, a gente chega do trabalho cansado. Pois é, a gente se esforça para tudo aquilo que é importante, irmãos. A gente se esforça para tudo aquilo que a gente considera importante. Considera importante, a gente se esforça, faz um esforço, faz um sacrifício e a gente chega lá. Não tem desculpa não. A gente faz. O reino de Deus é isso que ele está falando. Se esforce. Não é para a sua salvação, é porque você já é salvo. Você consegue imaginar Jesus indo à cruz? Será que ele se esforçou para cumprir aquela missão? Será que ele não pensou em abandonar? Sabemos lá no Getsemane, ele disse, Pai, se possível, afasta de mim. Ele sabia que ia passar. Contudo, Senhor, seja feita a tua vontade.
Quantas vezes, queridos, nós queremos, nosso corpo pede cama mesmo. A gente quer mais é deitar e ficar ali. Dorme uma tarde toda, o teu corpo vai pedir ainda mais que você durma mais. Você fica cansado de tanto dormir e parece que não descansa o suficiente. Mas a mente é que nós precisamos de vigilância. Sobre o pensamento do descanso, do repouso. Não, porque Deus vai fazer, Deus quer e pode fazer sim. Paulo praticava a naídeia. E ele dizia assim, eu não me envergonho do Evangelho. Romanos 1:16. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É disso que nós precisamos entender. Quem não gosta de uma boa festa, um bom banquete? Quem não gosta de desfrutar de um ambiente festivo? Pois é, aquele homem preparou um banquete. Esse texto fala dessa parábola de Jesus. E o resumo é que aquele homem, ele fez uma grande festa. Sabe, queridos? E em cima da hora, os convidados abandonaram o anfitrião. Interessante que, para a cultura do Oriente Médio, quando uma pessoa era convidada por um nobre a participar de um banquete, ele não podia recusar. Era uma afronta, era uma desonra. A cultura. Não receber esse convite, rejeitar esse convite, era uma afronta. Isso não era possível de se fazer. Entende? E eles aceitaram o convite. E a prática era, o costume era, convida, está convidado, eu vou preparar a festa. Quando estiver pronto eu lhe aviso. Ponto. Era assim que era convidado. Então o primeiro convite já tinha sido confirmado por eles. Eles eram os convidados da festa. Eles eram os convidados daquele banquete. Só que na hora que estava tudo pronto, diz o texto, que o Senhor manda avisar. Está aqui, verso 15, ao ouvir isso, estavam à mesa com Jesus, aliás, 14, 15. Ao ouvir isso, um dos que estavam à mesa com Jesus disse, feliz será aquele que comer do banquete. No verso 16, Jesus respondeu, certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na ocasião, na hora de começar, enviou seu servo para dizer que havia, aos que haviam convidado, venham, pois tudo está pronto. Isto é, eles já tinham sido convidados, já estavam sabendo, apenas ficaram sabendo aqui que estava tudo pronto. Agora você imagina, é como alguém na nossa casa, para uma festa, a gente prepara tudo, está ali conversando, tal, quando assim, olha, a mesa está posta, está tudo pronto, aí os convidados começam a sair pela porta. Começam a ir embora. Como assim? A mesa está pronta, está tudo pronto, e eles começam a ir embora. Como é que você se sente? A cultura judaica, isso era um afronto, um absurdo. O anfitrião, ele foi desprezado pelos seus primeiros convidados. Ele foi totalmente ignorado. E é interessante que as desculpas que eles davam eram assim, as mais absurdas. Eram afrontosas, desculpas ofensivas, desculpas grosseiras e desonrosas foram apresentadas. Uma delas é, ninguém compra uma propriedade antes de analisar os detalhes da propriedade. Ou seja, comprar um terreno, comprar uma propriedade na cultura judaica naquele tempo, que você sabe que o território judeu é pequeno, e nem toda a terra era cultivável. Então encontrar uma terra boa para se plantar era um tesouro. Encontrar quem quisesse vender uma propriedade para cultivar era sim um achado. Então ninguém comprava, vendia, ninguém fazia negócio de uma hora para outra com relação a um terreno, a uma propriedade. É como se de repente o esposo ligasse para a esposa e dissesse assim, eu não vou almoçar hoje não, porque eu vou ali ver uma casa que eu acabei de comprar. Oxente, como assim? Você não veio almoçar porque comprou uma casa? Que casa? Como assim? Não tem lógica, gente. Não faz sentido. Ou seja, é uma desculpa, sabe, absurda. Pronto, essa desculpa cabe dentro desse exemplo. Não faz sentido. Quem compra um apartamento de uma hora para outra, assim, do nada, e vai dizer, depois que comprei, eu vou olhar. 5 juntas de boi, isto é, 10 animais, sem antes analisar os detalhes.
Junta de bois eram 2 bois que trabalhavam juntos para arar a terra. Não se comprava 2 bois, muito menos 5 juntas de bois, sem perceber, sem analisar se eles trabalhavam bem juntos. Tudo isso tem que ser visto. A força deles tem que ser igual. Não era só ser o animal, era um animal adequado para aquela função. Isto é algo que precisava de ser observado, eles fazendo, eles trabalhando, servindo, para poder ver se era possível comprar. Outra desculpa absurda. E a outra também, mais absurda ainda, uma pessoa não deixa de cumprir seus compromissos sociais por ter se casado recentemente. Era um banquete, gente. A ideia que se tem aqui é que eles fizeram um complô, eles armaram tudo para arruinar com aquele banquete. Prepararam tudo para arruinar com aquele banquete. Na cultura do Oriente Médio não se podia, recusar. O anfitrião não estava disposto a cancelar a festa. Ele já estava determinado. Ele gastou, comprou carne, preparou a bebida, o banquete estava tudo pronto. E não havia no coração dele uma disposição, nenhum pensamento de cancelar aquela festa. Aí o que é que o anfitrião fez? Ele alterou a lista de convidados, até ocupar os últimos lugares. O plano mudou. Agora não eram mais os convidados da elite. Agora uma outra lista surgiu. E você sabe que quando Jesus veio, ele veio para os seus, Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. E diz a Bíblia que todos quantos receberam se tornaram o quê? Filhos de Deus. Jesus veio para os judeus. Jesus veio para os seus. Assim, esses convidados aqui eram aqueles para quem o dono da festa, o senhor da casa, havia preparado um banquete. A nova lista foi feita. E no verso 21 do capítulo 14, diz: o servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se e ordenou ao seu servo: vá rapidamente para as ruas e becos da cidade e traga os pobres e aleijados, os cegos e os mancos. Você lembra daquela lista que a elite judaica tinha como que não podia participar? O aleijado não podia participar, mesmo que fosse elite não podia participar. Resultado agora que a elite estava fora do banquete. A lista agora era exatamente para os cegos. Eles não tinham que ver nada, eles não tinham que avaliar nada, eram cegos. Traga também os mancos e os aleijados, isso é, aqueles que muitas vezes nem casar vão, por causa da deficiência. E porque eles são tão deficientes, eles não estão apegados a nada, eles não têm nada a perder. Traga aqueles que nada têm a perder. Por isso que Jesus diz assim: eu vim para os doentes, porque os sãos não precisam, ele estava ironizando ali, não precisam de médico. Os que se acham sãos, os que se acham perfeitos, não precisam. Eu vim para os doentes, eu vim para aqueles que necessitam. E aí, esse Senhor, ele diz assim: vá pelas ruas, vá agora nos lugares da cidade e tragam esses, os mancos, os doentes, os aleijados, os cegos. Aí diz no verso 21, no verso 22, diz assim: disse o servo, o que o Senhor ordenou foi feito, e ainda há lugar. E aquele senhor, ele queria sua casa cheia. E aí ele vai e ele diz assim: olha só, a nova lista. A primeira era para a elite, a segunda era para os moradores, para os rejeitados da cidade, os judeus, mas agora os judeus rejeitados, excluídos, marginalizados, aqueles que eram desprezados pela elite, Agora uma terceira lista, olha só. Então o Senhor disse ao servo, verso 23, disse ao servo: vá pelos caminhos e valados, e obrigue-os a entrar, para que a minha casa fique cheia. Essas palavras aqui que eu falei para vocês, é onde elas entram em ação: anacaso, biaso e anaideia. Então assim, agora o que o Senhor está dizendo é fósseis a entrar. Aí talvez você pense: mas poxa, como é que vai forçar alguém a participar do banquete se a pessoa não quer participar? Como é que vai forçar?
A questão é a seguinte: a elite foi convidada, todos os judeus foram convidados para o banquete. Jesus veio para os seus rejeitaram. Jesus agora estende esse convite, os excluídos, e ele diz assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descansos para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quando Jesus faz esse convite, ele está diante de uma multidão de judeus, que era como se não tivessem pastores, mas eles tinham, só que era como se não tivesse, porque eles eram excluídos, abandonados, porque eram pobres, porque eram aleijados, porque eram cegos, e aquela multidão era simplesmente ignorada pela elite judaica. E aí esse homem, ele vai e faz esse segundo convite. Interessante que quando o servo vai, e é interessante o papel desse servo, gente, é o que me chama muita atenção aqui, porque ele pratica essas palavras, ele não perde tempo. Esse servo, ele sai cumprir a ordem do seu senhor e vai convidar todos. O seu senhor só faz uma segunda lista quando o servo volta e traz a notícia. Olha, eles deram essas desculpas. A ira do Senhor foi tamanha, que ele disse assim: vá depressa. Ele não ficou pensando. Às vezes nós somos assim, às vezes, sabe, um coração meu pastoral mesmo, sabe, dizer assim: a gente insiste, é uma desculpa aqui, é uma situação ali, e a gente vai, sabe, é como se muitas vezes nós vamos flexibilizando as coisas, sabe. Às vezes a impressão que eu tenho, e eu lembro muito bem quando o apóstolo, Robert esteve aqui, e falando aqui para vocês, e daquela palavra que foi tão dura, e todo mundo, ninguém cochilou, foi assim algo impressionante, e ainda hoje se comenta sobre a palavra dele, mas uma das coisas que ele disse é mesmo: pastor Marzinho, a igreja brasileira parece estar adormecida, vocês têm outro ritmo, vocês têm outra realidade, porque a cultura está muito permeada dentro da igreja, então o ritmo é outro. É se eu quero, se eu me sinto bem, se eu gosto, se eu não gosto, sabe? A gente não tem essa ideia de um cristianismo assim, sabe? Sangue nos olhos. A gente não tem, perdeu isso. Vai deixando meio que a coisa levar, meio no ritmo, meio lento, sabe? Meio devagar. Qualquer coisinha é uma afronta, é uma ofensa, não se pode falar, pode magoar o bichinho e não sei o quê. Sabe, que assim, a gente vive meio que nessa corda bamba. Não se educa filho fazendo o que ele quer, assim também não se faz discípulo fazendo o que ele quer, não se faz. Mas nós temos essa cultura assim, meio que, sabe? E esse servo, ele representa esse discípulo que foi fazer o que o seu senhor mandou. Vá e faça isso. E ele foi e fez. E mesmo fazendo o que o senhor mandou, ele volta e diz: ainda há lugar. Aí agora, na terceira lista, ele diz assim: olha, verso 23, vá pelos caminhos e valados. Sabe o que é isso, gente? Vá agora a lugares mais distantes. Caminho significa o que aqui? Você agora não vai chamar mais os judeus, você agora não vai andar pelas ruas, pelas praças, na cidade, você agora vai chamar o estrangeiro, o gentio. O ministério do apóstolo Paulo vai chamar agora os outros, não mais os judeus, vai chamar aqueles distantes, aquelas nações rejeitadas. Você agora vai chamar aqueles que, de fato, nem os mancos e os rejeitados de Israel confiavam e queriam estar perto. Vai chamar estes. Só que o seu Senhor sabia que quando ele se deparasse com aqueles rejeitados, excluídos, marginalizados, e convidasse para um banquete na casa do seu Senhor, como é que eles iam se sentir? Eu? Na casa? Eu entrar naquele palácio ali e sentar na mesa? Não, você está brincando comigo, isso não é possível, eu como aleijado, de outra nação, rejeitado pelos judeus, como é que eu vou entrar na casa? E é nesse sentido que entra a palavra fóssil, constranja-o,
Sabe por quê, queridos? Porque muitos iam receber esse convite e iam se achar indignos. Indigno de estar ali. Eu não mereço estar ali. Mas não é mérito não, é graça. Vamos lá, venha comigo. Não, mas eu não mereço, quem sou eu? Eu não tenho roupa, olhe para mim. Como é que eu vou entrar naquela casa? Vai entrar sim, porque você é convidado. Mas eu não mereço, mas chegou a hora. Você é convidado, você está sendo esperado. Não é a sua roupa, não é você, sabe, não tem a ver com a sua aparência não. Não tem a ver com o que você tem não. O Senhor chamou você. E aí entra essa palavra, fóssil, constranjam. Faça de tal forma que essa pessoa se sinta, sabe, de fato é verdade, eu estou sendo convidado. Eu estou sendo convidado para esse banquete. É graça de Jesus. É graça de Jesus. Tem gente que diz assim, como é que eu vou para o céu? Eu não mereço ir para o céu, eu sou um pecador. Como é que eu vou? Eu não mereço, não é mérito. Sabe? O plano de Deus nos alcançou com a graça dEle, com o favor dEle. Não tem a ver com mérito, tem a ver com a decisão dEle, de olhar para mim, para você e nos chamar. E foi isso que o seu Senhor disse ao seu servo, vai lá e constranja, vai lá e chame, vai lá e traga, eu quero a minha casa cheia. Por isso que a Bíblia fala sobre os humilhados que serão exaltados, por isso que a Bíblia diz que os humildes herdarão o reino de Deus. Por isso que a Bíblia trata aqueles que olham para si e dizem, quem sou eu? Eu sou pobre, miserável e nu. É também por isso que o Senhor rejeita aqueles que se acham melhores, se acham donos da verdade. O Senhor conhece o coração. O reino de Deus, queridos, tem a ver com Deus do começo ao fim, tanto na criação, como também no sustento, na manutenção, na provisão e na salvação. Tudo é Deus. Tudo tem a ver com o poder, com o amor dEle. Por isso que essa palavra anacaso representa uma postura decidida de Deus, de nos amar. Anacaso representa, sabe, o Deus decidido. Assim como esse Senhor, uma coisa esse Senhor falou, nenhum dos convidados provará da comida e do banquete. Nenhum dos convidados provará. Ele decidiu. E ele disse antes, quando o dono da casa fechar a porta, não adianta mais bater na porta. A porta vai estar fechada. O convite já foi feito. Todos sabem. Nós estamos vivendo um tempo aqui, queridos, que vai passar. Daqui 50 anos, muitos de nós não estaremos mais aqui. Eu estou com 52, será que eu vou completar 102 anos? Dificilmente. A questão é, que história eu estou deixando para a posteridade? O que é que vão falar sobre mim? As decisões que eu tomei, elas que vão marcar. As decisões que você toma hoje, as escolhas que você faz hoje. Mas hoje, às vezes, nós estamos ocupados demais com coisas tão triviais, com coisas tão daqui. Às vezes a nossa mente está só pensando nas coisas do agora. O que é que eu vou fazer daqui a pouco? Onde é que eu vou lanchar? Onde é que eu vou jantar? A nossa mente muitas vezes está focada aqui, por isso que muitas vezes a gente já vai pensando nas desculpas com relação ao reino de Deus. Agostinho de Hipona foi um homem que marcou a história, né? É interessante que todo mundo que estuda teologia, estuda a história de Santo Agostinho ou Agostinho de Hipona. Ele tinha uma mãe muito devota, a mãe dele chamava-se Mônica. Ela é uma mulher muito devota a Deus, uma mulher de oração, e orava muito por ele. E ele era devasso, mundano, um homem assim, absurdo, vivia, sabe, de forma assim, bem degradante mesmo. E uma vez ele fez uma oração, cara de pau, mas ele disse assim para Deus, Senhor, faz-me santo, mas não agora. A bênção e a graça de Deus é que chegou, o Senhor alcançou e ele se converteu aos 33 anos aproximadamente. Só que esse homem teve uma experiência pessoal com o Senhor, tremenda. E hoje ninguém estuda teologia sem estudar, né, a doutrina de Agostinho de Hipona. Marcou a história. Quando ele chegou para Deus, chegou de verdade. Quando ele se rendeu para Deus, ele se rendeu de verdade. Queridos, Deus não busca religiosos, Ele busca os verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Eu não sei quanto tempo faz que você frequenta a igreja, que você participa do contexto cristão.
Mas uma coisa eu digo a você: Deus quer te chamar de filho. Deus quer contar com você entre os seus, porque um dia aquele banquete acontecerá, e Ele quer te ver ali no banquete, participando do grande banquete que Ele está preparando. Mas até quando vai ficar fugindo na desculpa, no medo, nas suas razões pessoais? Até quando? O que é que você está esperando que aconteça para que você aceite o convite do Senhor para participar do grande banquete? Desculpas nós temos muitas, aliás, nós somos muito criativos em desculpas. O problema não é isso. O problema é que essas desculpas estão impedindo o Senhor de cumprir um propósito em nossas vidas. E nós é que estamos dando esse impedimento. Então o impedimento para que Deus faça algo extraordinário na minha vida e na sua vida, somos nós mesmos. Ninguém mais. Pelas escolhas que fazemos. Deus é focado nos seus propósitos. Aprenda com Deus. Faça como aquele servo. Faça o que Ele mandou. Faça o que o seu Senhor mandou. Sabe, queridos, o Senhor, Ele ordenou e foi feito. E ainda havia lugar. Ele não perdeu tempo com ninguém. Sabe, tem hora que é incrível como nós nos distraímos tão facilmente. Jesus estava na cruz com 2 ladrões. Um começou a zombar dele, ridicularizar dele. Tu não és o Filho de Deus? Salva-te a ti mesmo, salva a nós também. Mostra que tu és Deus. Ficou rindo e zombando de Jesus. O outro, além de repreendê-lo, olhou para Jesus e disse: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Qual foi a atenção que Jesus deu para aquele primeiro ladrão? Qual foi a atenção? Jesus olhou para o primeiro ladrão e disse assim: por que você está dizendo isso? Não diga isso de mim. Ele não perdeu tempo com aquele lá. Ele olhou para o outro e disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. E por que a gente perde tanto tempo com quem só quer roubar o nosso tempo? Tem gente que só quer roubar nosso tempo. Tem gente que só quer tirar de nós aquilo que Deus nos deu. Tempo, vida. Cuidado com o que está minando seu tempo, roubando o seu tempo. Não gaste tempo com quem quer só perder seu tempo. Paulo falando a Timóteo, capítulo 2, 2 Timóteo 2:2, se puder projetar, por favor. 2 Timóteo 2:2, ele deixou tão claro: o que de mim vistes e ouvistes, isso também transmite e as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confia-as ao que? A homens? A homens? Queridos, nós temos um propósito, o Senhor tem uma missão para nós. E Ele nos chamou, e Ele nos dotou, nos capacitou, nos abençoou com homens fiéis, com pessoas fiéis, leais, para cumprir o propósito. Amém? Cuidado com a perca de tempo. Cuidado com a perca de tempo. Aquele Senhor, Ele tem uma estratégia. Qual foi a estratégia? Vá pelas ruas, vá pelos caminhos, vá nas praças, vá na cidade. Ele disse ao seu servo onde o servo tinha que ir. Ele não disse assim, vá a qualquer lugar. Não, ele estabeleceu primeiro assim, vá aos convidados e diga a eles que o banquete está pronto. Vá aos convidados. Ele voltou, os convidados deram desculpas. Ele disse assim, vá às ruas, à cidade e traga estes. Ele foi e trouxe um relatório, ainda tem lugar. Depois o Senhor também disse, vá agora aos caminhos e valados. Isso é, são 3 listas, são 3 lugares diferentes. Aquele servo, ele não inverteu a ordem. Ele não voltou lá porque era amiguinho de um convidado e tentou convidar. Aquele servo não foi procurar um queridinho dele, um amiguinho pessoal, e ficou lá perdendo tempo, tentando convencer um amiguinho. Ele não ficou tentando agradar um amigo. Aquele servo, ele se ocupou em obedecer ao Senhor. Nós precisamos entender, queridos, que há uma ordem a ser cumprida. Há na caso, há na ideia. São as palavras que nós devemos trazer para a nossa agenda. Biaso, constranja, fale, mostre o amor de Deus.
Anacaso para superar desculpas. Desculpa, querido, para quem não quer fazer. Deus sabe tudo sobre você. Deus não vai cobrar nada de você que Ele mesmo não tenha dado. Então nunca se culpe por não fazer aquilo, sabe, que ou precisa ou tem que fazer. Mas se Deus não te chamou para fazer, não pese por isso. Mas aquilo que você sabe que Deus te mandou fazer, faça. Não dê desculpa para Deus. Faça, faça, faça. E você vai colher os frutos da obediência. Amém? Amém mesmo, queridos? Devemos abandonar a cultura das desculpas e abraçar a cultura de honra, que glorifica o nome do nosso Deus. Você pode curvar sua fronte, fechar seus olhos. Anacaso, Biaso, Anaideia. 3 palavras que trazem para nós o significado. Forçar, ter atitude positiva, fazer alguma coisa, não ter vergonha. Saia do esconderijo, saia desse lugar confortável, que muitas vezes você se encontra. Uma vida cristã cômoda. Para as outras coisas, você é um guerreiro, um valente. Para estudar, para trabalhar, é um valente, é uma leoa. Mas para as coisas de Deus, é um gatinho, uma gatinha. Lento, devagar, quase parando. O reino de Deus é tomado por esforço. E quem se esforça, se apodera dele. Se quer viver para a glória de Deus, eleve o seu nível espiritual. Eleve o seu termômetro de compromisso com Deus. Onde é que está a leitura da palavra na sua vida? Onde é que está a oração na sua vida? Onde é que está o serviço, o ministério, o compromisso com a célula, o evangelismo? Onde é que está na sua agenda? Fale com Deus agora. Trate isso com Deus. Eu tenho certeza que você não quer chegar no grande dia, sabe, você não está ali, batendo a porta fechada. Correu tanto, trabalhou tanto, para quê? Para quê? Senhor, Pai, em nome de Jesus, Senhor, toma em tuas mãos aqui, cada um de nós, Pai, por tua graça, por tua misericórdia, Senhor. Deus, que nós possamos tomar uma posição mesmo diante do Senhor. Não uma posição cômoda de um assistente, frequentador de culto, mas de um homem ou mulher, Deus, que quer ser usado por Ti, Senhor, que quer fazer diferença, que quer fazer parte desse banquete. E nós sabemos que a história desse banquete, ela começou 700 anos antes de Cristo, lá com Isaías, que o Senhor já falou desse banquete. Agora 2700 anos se passaram. Esse banquete vai acontecer. Eu tenho certeza, Senhor, nenhum de nós quer ficar de fora. Então abençoa a tua igreja. Ouve a oração de cada um aqui, Senhor, e desperta segundo o teu Espírito Santo, Deus, no nome de Jesus. Tira de um lugar de comodismo, de mesmice, de religiosidade, e nos leva a um nível mais alto de intimidade com o Senhor, Deus, de obediência, assim como esse servo recebeu a ordem e obedeceu. No nome de Jesus oramos, Pai. Amém e amém, Senhor. Amém, queridos. Glória a Deus. Vamos ficar todos em pé, irmãos. Vamos ficar todos em pé. Eu quero chamar aqui Rogério e Rebeca aqui à frente, por favor. Eu queria só... Você pode vir aqui, não quero te forçar demais. Alguém aqui essa semana vai tomar alguma decisão importante? Alguém aqui vai ou viajar? Algo que você queira colocar diante de Deus
né? Se você vai fazer isso essa semana e quer orar, vem aqui rapidamente aqui. Eu queria orar por você nesse momento, por favor. Você pode vir, tem lugar aqui demais. Você pode vir, Raquel, pode vir. Eu quero louvar a Deus, querido, pela vida do Rogério, né? Aqui o Rogério que eu tenho falado, né? Um milagre de Deus, querido, viu? Né, Rebeca? Que susto, né, Suzy? A gente recebeu assim aquele impacto, meu Deus. Aí todo mundo diz, olha, quando é jovem, né? Eu nem falo, né? Mas o Senhor põe a mão mesmo sobre a sua vida, meu querido, viu? Isso é porque Ele tem propósito na sua vida, viu? Em nome de Jesus, né? E diante daquele momento ali, então, foi que eu conheci seus pais, né? Conheci seus pais, sua família, né? E nós louvamos a Deus pelo propósito dele na sua vida, viu? Amém, queridos? Amém. Senhor, aqui está a tua igreja, Deus, teu povo, que nós oramos agora, Pai, em nome de Jesus, rogando que a tua graça, a tua misericórdia, Deus, esteja com cada um aqui, Senhor. Pai, abençoa nas decisões, abençoa nas viagens, abençoa nas atitudes, Pai. Tu sabes, ó Pai, conhece o coração de cada um, o propósito, Senhor. E nós oramos para que a tua bênção repouse sobre eles, que a tua vontade seja estabelecida, Pai. Que venha o teu reino sobre cada uma dessas casas, dessas famílias, em nome de Jesus, Pai. Senhor, abençoa-nos assim, ó Pai, leva-nos em paz, abençoa a nossa comunhão agora ali, Pai. Foi preparado também um banquete ali, Senhor, tão amoroso, tão gostoso, e que tudo isso sirva para promover comunhão na igreja, Senhor. E que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as ricas consolações do Espírito Santo do Senhor esteja sobre todos nós, desde agora e para todos sempre. Amém, amém e amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.